Oi gente, eu tô gravando aqui a sexta parte do relato do relacionamento com o suposto narcisista perverso. Acredito que esta seja a última, eu pensei que a quinta ia ser a última, porém, mais uma vez o celular apareceu como cheio. Então, cheio de memória, né? E pra não perder, eu acabei falando, não, vou gravar a sexta parte. Até bem grande o relato, tá, gente? Pra quem ia dar um relato de 2 partes, já tá bem grande o relato. Mas vamos continuar, né? Primeiro, gente, eu gostaria de retomar aquela parte do outro vídeo que eu havia falado. A outra parte era a seguinte, que a gente terminou a relação daquela forma e depois ele me procurou, primeiro se fazendo passar pela mãe, depois eu acredito que era ele se passando pela mãe para saber se ainda havia algum sentimento, porque quando a gente os procura, eles eles recebem suprimento narcísico. Depois ele mandou mensagem de Páscoa, depois ele bloqueou bloqueou tudo, deletou o perfil, depois fez outro perfil, e ao fazer outro perfil, ele começou a falar um monte de coisa, mensagens de ódio, perfil no Facebook, né? Eu odeio amor, eu odeio casais felizes, eu odeio um monte de coisa que ele colocou, né? Ali que eu odiava. E eu comecei a ficar pasma porque nessa página de Facebook ele começou a falar que fez coisas que na verdade... ele falou que eu fiz coisas que na verdade ele fez. Começou a falar um monte de bobagem. E aí eu comecei a ficar pasma. Como que o indivíduo pode falar esse monte de mentira? Não citou o meu nome, tá, gente? Mas deu a entender. E foi nessa parte que eu havia parado no outro vídeo. Na outra parte do vídeo. Como que você se sentiria se você tivesse um amigo, uma amiga que tá ali falando que o noivo, a noiva é maravilhoso, maravilhosa, é incrível, nunca vai encontrar ninguém igual na vida, e de repente essa pessoa chega pra você e fala assim, pra você não, chega no site, no Facebook, já tá separada da outra parte, pouco tempo depois, e aí essa parte que tava dizendo que era linda, maravilhosa, incrível, de repente chega e fala assim, não, relação é porcaria, relação não presta, mulher não presta, ou homem não presta, as pessoas são todas muito medíocres, eu fui enganado, enganada. O cérebro vai trabalhar, vai pensar assim, ué, aconteceu alguma coisa, não aconteceu? A outra parte deve ter feito uma grande cachorrada. É isso que você vai pensar. Todo mundo vendo foto de aliança, foto de viagem, foto disso, daquilo, e tá vendo foto do casal ali junto, de repente, pouco tempo depois, começa esse bombardeio de ódio. Tem o love bombing, tem o hate bombing também, né? E quando ele começa a te difamar, eu achei muito interessante quando eu li sobre essa difamação em sites em inglês. Eu li sobre essa difamação, essa suposta difamação. Eu achei muito interessante, tá, gente? Eu achei interessante em que sentido? A gata tá agitada de novo. Acho que eu vou ter que fazer assim. Eu achei muito interessante em que sentido, gente? No sentido de a pessoa, do narcisista fazer isso mesmo, começar a difamar, começar a falar mal, sem haver uma razão. Ele fala mal simplesmente porque faz parte da personalidade dele sair por aí difamando um monte de gente. Mesmo que ele não cite nomes, e ele só não cita nomes porque ele, na verdade, não quer sofrer processo. Até porque a maior parte das coisas que ele fala, ele não tem como provar. A gata tá meio agitada aqui. Eu tiro a câmera, ela começa a subir em cima de mim, sobe na mesa, sobe
um monte de lugar. Vamos ver se agora eu deixo aqui em cima, ela sossega de novo. É uma gata muito carente, tá, gente? Que só tem eu pra ela. Ela não lida com mais ninguém, também não tem outro gato. Então ela é muito carente. Você já imaginou? Você entra na página do cara, vê esse monte de coisa, teve gente comentando, arruma outra mais perto agora. Ele falou, não, é perda de tempo e dinheiro, porque o dinheiro eu posso recuperar trabalhando, o tempo não. Nesse nível de baixaria. Como se houvesse sido uma grande perda de tempo estar comigo. Mais tarde, nessa época eu ainda estava em site de relacionamento, eu voltei para site de relacionamento, depois acabei saindo. Ele continuou falando, por exemplo, eu quero muito uma namorada séria, sendo que no site do Facebook, o perfil do Facebook era o quê? Odeio amor, odeio casamento, mulher é tudo medíocre. Aí ele foi lá no site e falou, não, eu quero casamento, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu sou muito seletivo. Sendo que comigo, ele havia dito o quê? Que eu era amor da vida, que ele nunca encontrou uma mulher igual a mim. Ué, se ele era tão seletivo assim, por que ele mentiu dizendo que me amava? Por que ele mentiu dizendo que eu era incrível, linda, maravilhosa, tudo de bom, quando na verdade ele estava no fundo, talvez achando que eu era medíocre? É um direito dele, gente, achar o que ele quiser, mas não é um direito dele ficar mentindo e enchendo o saco para a pessoa namorar com ele, porque no começo ele literalmente encheu o saco falando de não, a gente tem que namorar porque a gente é muito igual, porque a gente é maravilhoso, porque a gente vai ser um casal incrível, porque você me dá muita felicidade, você é minha alma gêmea. Praticamente a pessoa te força uma super barra para você namorar com ele ou com ela, para depois ele sair por aí dizendo que você não presta. Esse é o problema, tá, gente? Não querer namorar contigo é normal. Um monte de gente aí que não quer namorar com um monte de gente. Isso é normal. Voltando, tá, gente? Depois de um período, eu cheguei a ver perfil dele, denunciei perfil dele em site de relacionamento. Falei, esse cara é a maior pilantra que eu já vi na minha vida. Mas o maior não, eu já vi outros pilantras semelhantes. Mas acho que mentiroso que nem esse, eu nunca vi. Ele mentiu tudo, ele mentiu personalidade, tudo ele mentiu. E depois de um tempo ele começou a falar coisas. Depois de um tempo ele deletou esse perfil também do Facebook. Ele tinha também um perfil no Badoo, que depois eu fui saber, ele nunca deletou o perfil do Badoo. Enquanto nós namorávamos, ele nunca deletou esse perfil, ele sempre manteve esse perfil ativo. Outro detalhe também foi que ele manteve, assim, perfil em site de relacionamento, perfil no Badoo, ele sempre manteve esses perfis. Havia lugares em que ele tinha mais de um perfil. Sempre falando a mesma coisa, não, eu quero relação séria, mas tem que ser uma mulher que vale a pena, eu sou seletivo. Fazendo com que a mulher se prove pra ele, porque, eu sou seletivo, então se você for uma mulher incrível, eu vou gostar de você. E a mulher vai se provar toda pra ele ali, ela vai se ralar toda ali pra ele. Entendeu, gente? É assim que acontece? Você acha que é legal uma relação assim, em que você chega e você tem que ficar se provando toda hora? Claro que você tem que se dedicar para a relação, gente. Mas você toda hora ficar se provando, não, olha, eu tenho que fazer X, Y, Z, porque se eu não fizer, o cara, não vou ser boa o suficiente pro cara. Depois o cara chega e fala, não, ninguém quer namorar comigo, tadinho de mim. Que é um outro vídeo que eu vou fazer também sobre esse assunto. Sobre a vitimização que eles fazem. Que é uma maneira de te desarmar também. Porque se o cara, desde o começo da relação, um cara fodão, cheio de mulher, incrível, maravilhoso, você vai chegar e falar, não, então eu sou mais uma. Eu não vou ser uma mulher, eu sou mais uma. Ele tem um leque ali para ele escolher.
Mais tarde que ele vai falar, não, olha, tem essa afim de mim, tem aquela afim de mim, tem a outra afim de mim, tem um montão de mulher afim dele, né? Tem um montão de mulher afim dele. E ele chega e diz, tá vendo só como eu sou um cara legal, como eu sou um cara... Mas isso depois de muito love bombing, depois de muito... No começo ele vai se fazer de coitadinho. No começo ele se faz de coitadinho pra te desarmar. Depois que a primeira impressão de príncipe encantado ficou, aí ele vai começar com... porque aquela tá afim de mim, porque essa tá afim de mim, porque volte mesmo é uma mulher bonita me olhando na rua. Nunca é mulher feia, só é mulher bonita. Assim. Depois de um tempo esse cara deletou tudo que era perfil, só que por algumas indicações, tá, gente, eu percebi que ele estava ainda de stalker. Ele olhava meu perfil no Facebook. Na época ele ainda tinha perfil no Facebook. Eu vou confessar, também fui um pouco stalker dele pra ver até onde ia a loucura dele. Assim como eu fui stalker de um outro também, que eu não vou falar quem é, pra ver até onde que ia a loucura. E foi quando eu descobri que uma menina que namorou com ele depois, não esse que eu tô contando agora, um outro ex, ele fez revenge porn com a menina. Fez revenge porn. Aliás, quando eu cheguei a comentar desse ex pra esse cara que eu tô falando agora, ele falou assim, pois é, né? Porque esse cara deve ter costume de gravar vídeo, tirar foto de sexo. Mas eu já pensei, nossa, e realmente ele tirou e gravou. Porque eu soube como uma outra menina que namorou com ele, que ele tirou e gravou. Aí fica pensando, caramba, mas o cara é esperto mesmo, hein? Esses narcisistas, psicopatas, eles são tudo umas porcaria. Mas eles são inteligentes, né? Eles pegam tudo no ar. Mas eu pensei assim, será que ele é inteligente mesmo? Ou será que ele reconhece uma mente igual a dele? O cara que tenta estuprar, e que possivelmente estuprou outras, porque, se fossem outros tempos eu teria avançado bem o sinal. Isso, gente, pra mim, sabe o que é? É uma mente perversa, que conhece outra mente perversa. E no fundo dá risada. Tá vendo? Ela caiu na do outro, agora ela tá caindo na minha. Por isso, não caia, gente. Não fique achando que, o cara tá... Esse é diferente. Dá um tempinho pra ver se é diferente mesmo. E se ele te pressionar, é porque ele não te respeita. Ele ou ela, tá, gente? Depois de um tempo, esse cara também deletou o Facebook, deletou Badu, deletou tudo. Nunca mais eu soube do cara na minha vida. Espero que também não fique mais sendo stalker meu. Para alguns amigos em comum, eu tive que esclarecer a história com print screen. Eu pensei, gente, o que o povo vai pensar de mim? E eu demorei muito para sair do luto dessa relação. Não que ele era o amor da minha vida, não era isso, mas para entender por que ele fez essa palhaçada toda, por que um ser humano faz essa maldade toda só por fazer, gastando dinheiro, comprando aliança e fazendo tudo isso. Foi quando eu comecei a buscar sites, comecei a buscar coisas e peguei esses limões e acabei fazendo uma limonada. Ou seja, comecei a dar conselho em site de relacionamento. Muita gente se irritou, claro, tá falando de um cara parecido com ele ou de uma menina parecida com ela. Muita gente se irritou, muita gente achou ruim. E aí o que eu acabei fazendo? Não me calei, continuei falando, continuei fazendo. Fiz agora o canal no YouTube. Tô fazendo aí uma série de vídeos, né? Tô tentando, né, gente? Pode não ser... pode não ser vídeos super, hiper turbinados com uma câmera profissional, uma câmera simples de celular. O celular também é simples. Mas a gente tenta, né, gente? A gente tenta fazer o nosso melhor para poder, quem sabe, no conteúdo pelo menos, se na imagem não é aquela coisa, o conteúdo um pouquinho melhor, um conteúdo um pouquinho mais legal do que, por exemplo, hoje eu vi um vídeo, um conteúdo mais legal assim do que às vezes um amigo seu, porque tem muita mulher também, gente, que fala assim, não, porque eu fui contar do meu caso, do meu abuso pra uma amiga minha e todo mundo, mas homem é assim mesmo. Triangulação então, tem gente que acha normal, eu já vi em livrinho, não vou falar o livro, já que eu tô falando mal, não vou falar nem o nome do livro, eu costumo falar...
eu costumo citar nome quando eu falo bem, se bem que eu falei mal de 50 Tons de Cinza, mas eu vou falar agora de um livro aí. De obra a gente pode falar mal, né, gente? Liberdade de expressão, falar mal da obra. Tinha um livro aí, gente, que esse livro, ele falava que homem faz triangulação mesmo, só que ele não falou triangulação, ele falou homem faz isso para testar ambiente, para testar território, para ver se a mulher vai fazer igual, para ver se ele está dominando a mulher. Aí ele fala pra mulher reagir com bom humor, pra mulher triangular também, do tipo, ai, minha ex tá afim de mim. Você triangula também? Não, olha, meu ex toda semana me manda um cartão, ou me manda uma mensagem lá no torpedo pedindo pra voltar. Gente, se imagina, aí o cara que triangula, ele vai se fazer de vítima, aí você vai reclamar falando que ele fez a mesma coisa, aí ele vai falar que não tem nada a ver, que no caso dele é diferente, porque ele tá doente, porque a mãe dele tá doente, coitado. Vai se fazer de vítima, vai fazer ciúme, vai ameaçar terminar a relação como forma de chantagem. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Você triangula, ele triangula de volta, ou ele triangula, você triangula de volta. Onde é que vocês vão chegar com isso, gente? Por isso que a melhor alternativa para o abuso é o contato zero. Mas eu ia falar também de um site, gente, só pra finalizar esse assunto. Eu vi um vídeo no YouTube hoje muito interessante de ele sim, eu não sei o nome dele, porque ele não citou o nome, no canal não tinha o nome dele. O nome do canal é The Light of Knowledge, que significa a luz do conhecimento. Lembra que eu falei pra vocês que o conhecimento liberta? É homem, tá, gente? E eu vi um vídeo dele falando sobre narcisismo, segundo ele... o narcisismo não é tratado com seriedade no Brasil. É mais que óbvio. É mais que óbvio. Já teve psicólogo ou psicóloga que eu fui e a pessoa falou assim: ah, esse teu ex é imaturo, né? Mas esse teu ex aí não queria compromisso contigo, por que tu tá reclamando do outro que quis? Eu falei, mas dona, no caso era uma mulher, né? Dona, a senhora acha mesmo que é normal um sujeito querer falar de noivo, namorar, noivar e casar no primeiro encontro? Gente, se a pessoa tem uma pequena noção do que é love bombing, ela não vai, devia ser até estagiário, sei lá. A pessoa tem uma mínima noção de love bombing, ela não vai chegar e falar: ah, mas o outro ex não queria compromisso, né? Esse daí que aí você tá reclamando, não foi com essas palavras que a pessoa falou, mas foi mais ou menos por aí. Como que uma pessoa fala isso? Eu que não sou psicóloga, sei que não é normal você ficar pedindo uma pessoa em casamento no primeiro encontro. Isso é sinal é um sinal de sociopatia, de transtorno narcisista. Já vi em inúmeros lugares, tipo o canal do São Wagner, ele vive falando como identificar o narcisista. Primeiro encontro ele já fala que te ama, que é a mulher da vida e quer casar. Primeiro indício. O cara quer evoluir a relação muito rápido? É narcisista, é sociopata. Claro, pode ser um louco aí, carente, pode ser um, sei lá, mas não é equilibrado. Não é equilibrado. Então eu vi esse vídeo desse canal chamado Light of Knowledge. E esse sim, ele é profissional da área, ele falou que tem graduação, pós-graduação, mestrado na área. Eu fiquei super aliviada, porque eu falei, eu não tenho nada disso na área. Minha área sempre foi educação e vendas. Trabalhei com essas duas coisas na minha vida. Mas a minha formação é só de educação. Formada em letras, pós-graduada em psicopedagogia, idiomas, né? Inglês, espanhol, estou estudando japonês aí. Não tenho nada a ver com psicologia, gente. Nunca estudei um ensino superior de psicologia, a não ser um pouquinho na pós-graduação, a gente pegou. Mas não tinha nada a ver com isso que eu estou falando. Era mais assim, criança com dificuldade de aprendizado, adulto com dificuldade de aprendizado. Não tinha nada a ver com transtorno de personalidade que a gente tinha de aulas. E aí, gente, o que acontece? Eu vejo um profissional da área com mestrado, pós-graduação falando: narcisista não é levado a sério no Brasil. E às vezes você vai num terapeuta, o terapeuta chega pra você e não entende do que ele tá falando. O sujeito falou,
Então eu me eximo, eu que nem tenho experiência nessa área de psicologia, psicoterapia, eu me eximo disso aí, porque eu não me senti levada a sério por uma série de terapeutas. Teve terapeuta me mandando falar mais baixo, que a minha voz é alta mesmo. Eu falo, parece que eu tô gritando. Eu não tô gritando, eu tô falando normal. Voz de italiana, eu tenho ascendência italiana. Eu falo alto mesmo. Por isso que eu sempre consegui falar alto em sala de aula. Quando eu treino karatê também, eu consigo comandar alto. Minha voz é pra fora, não é pra dentro. Tem gente que tem a voz pra dentro. Minha voz é pra fora, sempre foi. O terapeuta fala pra você falar mais baixo. Tá, e se você tá no alto nível de estresse? E se você tá falando alto? Qual é o problema? Escuta ali 5 minutinhos a pessoa falar alto e depois fala com toda a educação. Ó, fulano, você tá um pouquinho exaltado. Quer uma aguinha? Vou tentar se acalmar. Pronto! Eu não tava xingando ele, não tava ofendendo ele e nem sendo mal educada. Mandou falar mais baixo. A outra lá falou, mas seus ex são imaturos. Desempregado crônico, assassino, não são todos o mesmo. Eu tô citando característica de vários ex, sem citar quem é. Desempregado crônico, suposto assassino, pedófilo, zoófilo, o outro lá tenta estuprar. É imaturo, é só imaturo. O nível, gente. Então ele mesmo falou, esse rapaz aí, muito obrigada. Se um dia vier a ver esse vídeo, muito obrigada por chegar e falar. Tem muito terapeuta no Brasil que não sabe lidar com narcisismo. Até outro dia, narcisismo, ele falou isso no vídeo também, tô dando todo o crédito pra ele agora. Eu tento dar crédito, né, gente, porque não sou eu que tô falando. Essa informação que eu peguei, eu não peguei em faculdade. Peguei de um mestrado que eu fiz, de uma pós-graduação que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz. A pesquisa que eu fiz foi toda na internet, então eu tenho que dar crédito pra quem disse. Quando às vezes eu falo, o Sanvakini, o outro site, assim, a página, Relações Tóxicas, eu tento citar, porque graças a essas páginas que eu pude abrir a minha mente, senão eu ainda estava na cegueira lá atrás. Há 2 anos atrás eu estava cega. Agora não. Gente, ele falou que tem terapeuta que se você não fizer uma entrevista antes, você vai jogar seu dinheiro fora, seu tempo fora. Porque ele não sabe lidar com essa questão. Muita gente, principalmente quando se trata de parente, fica falando pra perdoar. Não pode perdoar, gente, porque aí se você perdoa, ele vai aprender quais são os seus pontos fracos. Eu digo no caso do sociopata, narcisista, que são os transtornos mais graves e com menos índice de cura. Ele vai saber te manipular melhor, ele vai fingir que tá melhor, vai te manipular. E o que ele vai fazer? Vai te manter na rede dele. Não tem melhor coisa do que contato zero com abuso grave. Tem. Não tem, gente. E que nem esse rapaz falou, o Brasil está muito atrasado. Página estrangeira tem um monte de coisa. Inglês e espanhol tem um monte de coisa. Por isso que eu tomei a iniciativa de criar esse canal. Eu podia criar um canal falando de um monte de bobagem aí. Que é o que mais tem, né, na internet, canal pra falar bobagem. Mas Sara, você não acha legal dar risada e falar de um assunto leve? Claro que eu acho. Que nem eu falei em um outro vídeo meu, eu fazia fanfic, de fanfic que era comédia. E eram as que mais tinham visitas e comentários. Se eu quisesse mais visita e comentário, eu continuava fazendo só a historinha de comédia. Aí eu ia conseguir só a atenção que eu queria. Mas como eu vi que faltava... Aliás, nada me impede de fazer uma fanfic de comédia hoje em dia. Eu posso fazer. Mas eu vou fazer pensando na comédia, não pensando em nada sério. Esse canal eu tento fazer uma coisa séria. Apesar de ser um canal muito simples e ter uma imagem muito simples, mas eu tento fazer uma coisa séria. Se eu tô tentando fazer uma coisa séria, por que eu tô tentando fazer dessa vez uma coisa mais séria? Que não vai ter tanta visita, que não vai ter tanta coisa. Vai servir mais para as pessoas que realmente estão passando por essa situação. Porque, gente, eu nunca vi um canal em português só disso. Já vi vários vídeos aí falando de relação abusiva em português.
Já vi vários vídeos falando a favor de tal coisa, de outra, contra abuso aqui, contra abuso ali, né? Um dos canais de relacionamento que eu gosto muito em português é o do André Massolini, tá, gente? Ele tem uma vozinha muito calminha, muito direitinha. Se bem que às vezes ele também se exalta. Também me exalto, né, gente? Às vezes ele se exalta de ver cada história que mandam pra ele lá, do fulano que traiu uma mulher maravilhosa pra ficar com uma mulher porcaria. Aí ele se exalta, quem não se exaltaria, né? Mas é um canal muito bom, só que não fala só de relação abusiva. Fala de um monte de relação, o povo manda carta, e-mail pra ele. E aí ele responde com as palavras dele, né? É um canal muito bom, sim, mas não tem um foco só na relação abusiva. Tem relações abusivas? Tem. Mas tem relação ali que é mal resolvida, mas não é exatamente abusiva. Eu quis pegar um viés canal só de coisa abusiva, gente. Porque se o Brasil tá muito em falta disso aí. O Brasil não tem uma pessoa que dê a cara a tapa e fale assim, ó, é assim. É legal o canal que tem as coisas e tal, mas não é todo mundo que fala sobre esse tema e fala assim, ó, é sociopata, é narcisista. Não tem. Não tem. E apesar desses canais que eu tô falando pra você, do André Massolini, dos outros, tem outros canais aí também que são legais em português, às vezes fala de relação também, mas não é 100% relação abusiva. Eu tava sentindo uma falta de ver um espaço assim, tô tentando criar esse espaço, né? Então, gente, esse foi o relato da minha relação com o suposto narcisista perverso. Finalmente terminei. Espero que tenha sido útil para vocês reconhecerem como é o abuso. E percebam, eles não gostam de ninguém. Não importa se você for perfeito, perfeita, quando você não servir mais para triangular ou para suprimento narcísico, eles jogam fora sem dó nem piedade e ainda difamam depois. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo.